os mares e oceanos. Fez tudo como quisera, criou a atmosfera que todos respiramos. Deus criou o sol incandescente e a lua reluzente para a terra iluminar, e criou estrelas brilhantes e planetas distantes para o infinito equilibrar. E Ele foi mais além, criou coisas que ninguém jamais pôde imaginar, segredos de todo o seu poder, mistérios de seu ser que ainda não quis revelar. Deus criou a fauna e as matas e as lindas cataratas de águas carregadas, e fez tudo colorido e os jardins floridos de flores perfumadas. Deus criou o homem e a consciência e deu-lhe inteligência para compreender tudo que fosse preciso, e deu-lhe um paraíso para ele viver. Mas o homem deformou o presente que ganhou e desobedeceu, e a humanidade então pagou o pecado que originou o mal que logo floresceu. Entretanto, muitas almas puras, santas, brancas, alvas, Deus, o Pai, constantemente tem salvado através da nossa Santa Avó Rosa, Rainha do Céu gloriosa, e do Santo Irmão Aldo, pois estes santos poderosos representam a beleza do céu que um dia vamos ver. E Deus, Senhor absoluto, está vendo seus frutos nesta igreja se desenvolver. Ele é o Supremo, és digno de nossa adoração, é o braço forte desta igreja e sua santa direção.
tudo para nós, és toda a nossa glória, nos garante a vitória e nos dá toda a proteção. Santa Divina, bendita Mãe de amor, Santa Rosa querida, Espírito Santa Rosa, Espírito Consolador, ungida pelo céu, por nosso Senhor, Santa Mãe adorada,
a Jesus, Salvador, e no meio do caminho sempre andar, receberá de Deus as suas bênçãos, com a Santa Voz lá no céu irá morar. Ouvimos então este hino intitulado A Beira do Caminho. Pelo que notamos, irmãos, a beira do caminho não é seguro, né? Não é bom ficar à beira do caminho porque não é um local seguro para caminharmos. Nós vamos dar início oficialmente à nossa reunião. Agora eu cumprimento a todos os irmãos, em nome de Deus, o nosso Pai Celestial, de Jesus, nosso Senhor, de Nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Aldo. Que a bênção e a graça deles esteja sobre todos e também sobre a nossa reunião. Pretendemos, irmãos, fazer um trabalho que glorifique a Deus, que louve o Pai, o nosso Deus eterno, a Jesus e aos seus santos. E queremos, irmãos, receber deles a sua bênção, a sua unção em virtude, e que todo o nosso trabalho seja também aprovado por eles, para que produza frutos em cada coração. Eu convido os irmãos que estão assentados, a todos que puderem, para se colocarem em pé na posição, a fim de fazermos a oração inicial. Eu irei orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai e glorioso, louvamos-te, ó Deus, e bendizemos ao Senhor. Louvamos a Jesus Cristo, divino Salvador, nosso Mestre, nosso Redentor. Louvamos a Virgem Maria, Santa Mãe Celestial, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e também o nosso Santo Irmão Aldo. Agradecemos por suas bênçãos, pela sua presença e a unção e a virtude divinal. Também agradecemos pela presença dos santos, dos anjos dos céus, que sempre estão em nossas reuniões, ao nosso lado, em nossa companhia, para nos fortalecer, para nos ajudar, a fim de que o trabalho seja bom, útil, indispensável e que venha produzir frutos para a edificação e a vida eterna. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoem o nosso trabalho, a nossa reunião.
através da virtude, da unção divina, todos os atos da reunião sejam, pois, ungidos, consagrados e dedicados aos céus, e possamos ser fortalecidos e alimentados em tudo. Entregamos nas suas mãos, Santo Irmão Aldo, nas mãos da Santa Avó Rosa, santos desta igreja, o nosso trabalho, e esperamos, portanto, o bem, a nossa prosperidade espiritual e o bom desempenho do nosso trabalho. Portanto, nós agradecemos pela bênção e pela graça. Amém. Cantemos o corinho de número 1 do Inário, Igreja Forte.
se finda, um novo dia ressurgir. De joelho me coloco e como Pai começo a falar, agradecendo pela boa noite, pedindo as bênçãos para um novo dia. E neste gesto de fé, para mais um dia já estou preparado. Para o trabalho eu vou, no caminho estou sempre a orar, porque o inimigo de longe está me olhando, tentando no meu caminho atravessar, mas com a força da oração todo mal se desfaz, e assim eu continuo com Deus no coração. Chego do trabalho, dos meus deveres vou cuidar, e sempre com o pensamento na Santa Vó e no primaz Aldo estou, porque quando as lutas surgirem eu nada tenho que temer, sempre um anjo a me proteger. Ser apostólico é assim, sempre prudente no que faz. Ser apostólico é assim, segue os ensinos do primaz. Se para a escola eu vou, a minha missão é aprender, e um bom exemplo de apostólico eu devo ser, para que o anjo que me guarda ao meu lado possa sempre estar, que com a proteção de Deus eu possa sempre contar.
jornada de apostólico. Vai um dia e o outro vem. Hoje contente eu estou, porque para minha igreja eu vou participar com meus irmãos de mais uma reunião para alimentar o meu coração. Louvar a Deus, meu Pai, a Jesus, meu amado irmão, e a querida Virgem Maria, a nossa mãe. Santa Avó Rosa, meu consolador, e ao querido Primas, irmão Aldo, o grande profeta que Deus o Pai na terra formou. Trabalhar com fé e amor, almas preciosas temos que salvar. A semente santa da vida, os bons
Nós louvamos e glorificamos o nosso Deus, o nosso Pai Celestial e a Jesus Cristo, seu Filho amado, juntamente com a Santa Avó Rosa, o nosso Santo Irmão Aldo e Maria Santíssima, que eles recebam a nossa adoração e o nosso louvor, que eles recebam os hinos apresentados e o louvor, a adoração de todos os irmãos presentes e possam retribuir através de sua bênção, através da sua graça, que está sendo concedida, irmãos, no transcorrer da reunião para todos os nossos irmãos, e podemos incluir também os que nos acompanham através da internet e que mesmo da sua casa tem este respeito, tem a reverência e tem o amor, a devoção, seguindo, portanto, o nosso trabalho. Que a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo abençoe também e ajude essas criaturas. Irmãos, nós passamos em seguida a mensagem. Nós temos a mensagem elaborada pelo Conselho da Igreja, que também é a mensagem padrão deste final de semana para toda a Igreja Apostólica, em todas as congregações, todos recebem esta mensagem com determinação também do nosso Santo Irmão Aldo, pois foi ele que estabeleceu na Igreja este critério. Então, nós atendemos aquilo que o nosso Santo Irmão Aldo deixou como legado para esta igreja, que o povo receba a mesma mensagem, a mesma orientação nas reuniões. Este boletim, datado do dia 20, agora, de maio, o nome da mensagem, o título é assim: Quem tem sede vai à fonte. Prezados irmãos apostólicos, a mensagem de hoje será sobre uma sábia palavra da Santa Avó Rosa, confirmada pelo Santo Irmão Aldo, que diz: quem tem sede, vai à fonte. Reflita na sabedoria desta expressão e entenda o significado. Quem tem sede, vai à fonte e sacia sua sede. Ou seja, alcança aquilo que buscou, foi até a fonte, tomou da água, se saciou, porque a fonte está à disposição, mas ela não vai até sua pessoa. Você deve ir a ela. São João deixou registrado palavras de Jesus ao seu povo naquela época, quando ele se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ao dizer estas palavras, Jesus está afirmando ser Ele a fonte de água viva, que flui de Deus, para os que forem até Ele, aceitando-o. Aquele que crê em Jesus e naqueles que Ele enviou, a Santa Avó Rosa, o Consolador e o Santo Irmão Aldo como Supremo Pastor, e viver em santificação pela prática do seu Evangelho, o Espírito Santo passará a habitar em sua vida, e dentro do seu espírito fluirá rios de águas vivas, que são a paz, o amor, a fé, o perdão, a misericórdia, a paciência, a união, entre outras qualidades que provam a presença de Deus em sua vida, saciando a sede espiritual, porque agora são filhos de Deus. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram
que a Igreja Apostólica, formada por Jesus em nossos dias, é uma fonte de água da vida, de alimento espiritual, que está disponível, mas é preciso irmos até ela para buscarmos este alimento da vida eterna. A Igreja Apostólica, seja sua sede ou suas congregações, estão à disposição de todos aqueles que têm sede da água viva, porque tem uma mensagem que alimenta a alma, fortalece o espírito, mas precisamos ir a esta fonte. Se nós não formos na reunião presencial, como vamos rever a família apostólica? Como vamos cumprir nosso ministério servindo a Jesus como discípulos amados? Como vamos ouvir e sentir a emoção dos hinos apresentados ao vivo? Como vamos ajudar nossa igreja? Como vamos poder dizer: teu povo se reuniu, Senhor, na tua igreja para te adorar, louvar, glorificar e aprender mais do Senhor? É preciso ir à fonte, ou seja, frequentar as nossas reuniões, participar com amor e dedicação de todos os trabalhos da igreja, seja no ministério de obreiros, no ministério do coral ou como membros efetivos. Quando pensamos em ir à igreja, lembramos das palavras do grande rei e salmista Davi, que ao seu tempo dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E complementamos hoje na letra de nosso hino: pois nesta Santa Igreja Apostólica existe paz, a verdade e o amor. A Santa Avó Rosa, quando esteve fisicamente entre nós, podia estar cansada, mas nunca deixava de ir à igreja, pois dizia que ia buscar saúde, paz e ânimo. E lá se sentia bem com a irmandade de fiéis. Alguns podem dizer que não precisa ir à igreja para falar com Deus. Está correto. Por quê? Se formos santificados, Deus ouve as nossas orações e preces diante do local que nos encontramos. Mas, para aprender, servir, ser abençoado e fortalecido, melhorar espiritualmente, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos recomendam ir à igreja e participar de nossas reuniões. Assim como precisamos ir à escola para aprender com os professores, com outros profissionais e com a convivência com outros alunos, para o nosso aprendizado e desenvolvimento nesta terra. Bem como precisamos ir ao trabalho para prover nosso sustento e nossa família. Na igreja não é diferente, pois precisamos ir às reuniões para aprender, aproveitar o ambiente propício para melhorar espiritualmente, ter paz e harmonia com os irmãos, cumprir o ministério, saciar a sede, bebendo da água viva, direto da fonte, pura, cristalina, e se alimentando do pão vivo que desceu dos céus, que é Jesus, ao lado de outros santos, como a Santa Mãe, Virgem Maria, o Consolador, a Santa Avó Rosa, o Santo e Supremo Pastor da promessa de Jesus, Irmão Aldo, e muitos santos e anjos da milícia celestial. Jesus, para nos dar exemplo de irmos à igreja, com 12 anos de idade, ali estava no templo, sendo admirado pelos doutores da lei,
por sua sabedoria, vivacidade e respostas, cuidando das coisas do Pai, como respondeu aos que os questionavam. Em nossos dias, Jesus poderia ungir a Santa Avó Rosa em qualquer lugar, mas a ungiu na igreja, deixando claro para todos nós o valor da nossa igreja e das nossas reuniões, e de nossa presença como filhos de Deus na igreja. Vejam que a necessidade de nossa presença na igreja, participando de nossas reuniões, não é falácia da direção ou dos nossos pastores, mas é uma necessidade eminente, uma premissa para nos prepararmos ainda mais. Medite nas palavras de Jesus: onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu no meio deles, para saciá-los e alimentá-los. Ir à igreja não deve ser uma tarefa ou rotina, mas um ato de amor, prazer e alegria na alma, em poder oferecer gratidão a Deus e aos seus santos, pela vida e por tudo que nos dão todos os dias. Lembre-se que a Santa Avó Rosa, mesmo sendo predestinada com um espírito forte e preparado, foi na igreja para aceitar Jesus, se entregar a Ele de corpo e alma, e servi-lo com amor e dedicação por 16 anos, diante desta igreja apostólica. E assim recebeu o seu galardão, coroada por Jesus como Espírito Consolador da sua promessa. Da mesma forma, o Santo Irmão Aldo, seu sucessor, que também sempre estava na igreja para nos atender, nos abençoar, nos ensinar, nos aconselhar e nos incentivar a sermos fiéis e consagrados. Concluímos esta mensagem com a letra do nosso hino. Jesus Cristo é a fonte da vida perfeita, que jorra constantemente sobre aquele que o aceita. Quem sede tiver, deve beber da fonte da vida perfeita, pois jorra constantemente sobre aquele que o aceita. O que beber desta fonte, fonte da água da vida, crendo na Santa Avó Rosa e em seu santo sucessor, vivendo santamente e em temor, terá em si mesmo as virtudes desta vida. Esta fonte da vida perfeita está nesta Santa Igreja Apostólica. Portanto, quem tem sede, venha a esta fonte. Irmãos, nós vemos aqui um dos objetivos da mensagem, é um chamamento ao nosso povo para frequentar mais a igreja, aproveitar o trabalho da igreja, as reuniões, dando exemplos também que foi praticados por servos de Deus, tal qual o rei Davi, não é? Cita o rei Davi, Jesus. Nos tempos presentes, a própria Santa Avó Rosa e também o nosso Santo Irmão Aldo, que muito amaram a igreja e sempre se esforçaram para estar presentes. Como líderes espirituais e também possuidores dos dons e virtudes do Espírito Santo do Pai, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, sempre aconselhando, sempre ajudando, sempre abençoando, praticando o bem e também, é lógico, corrigindo alguma coisa,
para a edificação moral e espiritual do povo apostólico. Então, tudo o que nós sabemos, irmãos, acerca do reino dos céus, nós aprendemos na igreja, ouvindo a mensagem da igreja. Nós temos uma convivência na igreja, desde quando para cá viemos. Então, conhecemos a história da igreja. Conhecemos, irmãos, o trabalho, as vitórias e também as lutas e as dificuldades. Participamos muitas vezes e nesta luta, irmãos, nesse trabalho, nós temos sido sempre vitoriosos. Assim como Jesus, como a Santa Vó Rosa, assim como o nosso Santo Irmão Aldo, sempre obtiveram grandes vitórias. Irmãos, além do convite para a frequência à igreja, a sua presença, não é? Nas reuniões, nós notamos aqui, irmãos, nesta mensagem, coisa interessante. Vejam bem o que disse Jesus: quem tem sede, se alguém, digo melhor, mais abaixo um pouco, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, notem bem aqui esse trecho, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, isto é, do seu interior, e melhor dizendo, do seu espírito. Rios de água viva correrão do seu espírito. Irmãos, notem que primeiro ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E logo em seguida ele diz aquele que creu, daquele que aceitou, e que se torna também juntamente com ele, porque do seu interior vai também jorrar da água da vida. Nós notamos, irmãos, na pessoa da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Nós notamos na pessoa do nosso Santo Irmão Aldo também as mesmas virtudes. A Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Irmão Aldo. Então, eles são exemplos para nós. Vivendo, irmãos, em santificação e na prática da doutrina, eles também se tornaram, é lógico, se aquele que crê pode se tornar também numa fonte, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, também são fontes, é a mesma fonte, porque o que eles receberam no Espírito, eles receberam de Jesus. Então é a mesma água, a água da vida. A própria igreja, como segue mais adiante na mensagem, que pratica, irmãos, a palavra, a doutrina, a própria igreja apostólica, que é a igreja de Jesus, que se constitui no corpo dele, de cujo corpo ele é a cabeça. Irmãos, a igreja consagrada, santificada, também é a fonte da água da vida, porque a igreja é de Jesus, porque ela pertence a Jesus, nela está implantado os seus ensinamentos, seus conselhos, e com isso desenvolvido o seu caráter, o caráter de Cristo. Então, tanto Jesus como o verdadeiro apostólico que recebeu a Jesus, segundo a própria palavra dele, o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, a própria igreja, é fonte de água da vida. É por isso, irmãos, que a igreja, ela tem um poder extraordinário, que ajuda as pessoas. Aqueles que buscam a igreja, aqueles que vêm às nossas reuniões,
e que têm amor pela igreja e praticam aquilo que é ensinado, e faz tudo com amor, não forçados. Ir à igreja não deve ser uma tarefa ou rotina, mas um ato de amor, prazer e alegria da alma, em poder oferecer gratidão a Deus e aos seus santos, pela vida e por tudo que dão a nós todos os dias. Então, irmãos, nós nos apresentamos à igreja como também um ato de gratidão ao nosso Deus, por aquilo que Ele nos concede durante os dias, durante o nosso trabalho, os nossos afazeres, o nosso ficar em casa. Irmãos, então tiramos um momento de gratidão. E Deus se alegra com a gratidão. Irmãos, e quem é que não se alegra com a gratidão? Irmãos, quem é aquele que, ao oferecer algo ao seu próximo, é normal, espera um muito obrigado, não é? Pelo menos um muito obrigado. E quando ele ouve essa palavra, irmãos, muito obrigado, ele já fica contente. A pessoa agradeceu. É uma expressão de gratidão, muito obrigado, que a pessoa fala, e que deixa a pessoa feliz. Então a nossa presença na igreja é um muito obrigado ao nosso Deus, um muito obrigado a Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, um muito obrigado aos santos e anjos, que também vêm para a nossa reunião e participa conosco do nosso trabalho. Daí, então, irmãos, podemos afirmar que é muito bom vir para a igreja e participar das reuniões, participar das atividades que a igreja tem. Aqui nós tomamos a Santa Comunhão, o corpo e o sangue de Jesus. Aqui nos preparamos, irmãos, para uma vida com Deus, e preparamos o nosso espírito para habitarmos os céus. Nós estamos aqui, irmãos, no templo de Deus. E o que é os céus, se não é um templo de Deus? Por isso, irmãos, gostar da igreja, gostar do trabalho da igreja, gostar da reunião da igreja, da comunhão, nossa comunhão, e daquilo que é elaborado e apresentado nas reuniões, significa gostar do céu. Porque aqui está uma representação do céu. Esta igreja na terra é um pedaço dos céus. Nós temos até hino que fala sobre isso. Ela é eterna, é na terra um pedaço dos céus. Então, mas isso se manifesta de um modo mais especial dentro da igreja, nas reuniões. Não disfarçamos ou não separamos no viver cotidiano de cada um. Porque se a pessoa, irmãos, a sua vida é fora do salão da igreja e das reuniões, ele pratica a vontade de Deus, esta pessoa também é uma parte do reino dos céus, porque pertence ao reino dos céus. Então, tem um valor muito grande, irmãos, aqui estarmos reunidos juntos, prestarmos louvor e adoração ao nosso Deus e aos seus santos, e termos a nossa gratidão a eles, por tudo que eles fazem por nós, de um modo muito especial também, os anjos que deixam a glória celestial para vir até o nosso meio, para estar conosco, nos abençoar. Eles têm uma alegria imensa, irmãos, em estar aqui na igreja. É uma felicidade muito grande vir dos céus para estar na igreja. Se é para eles, tem que ser para nós, irmãos. E eles não vêm fazer nenhuma crítica da reunião e de ninguém. Tem isso também. Nenhum anjo santo que vem dos céus vem aqui para fazer crítica. Não. Eles vêm para ajudar, para abençoar, para proteger,
para dar vida à reunião, para ungir com a virtude divina que eles trazem dos céus, para o melhoramento do povo apostólico, para que o povo se sintam bem, que o ambiente seja leve, irmãos, e consagrado, o templo de Deus. Mas eu tenho uma outra palavra aqui no boletim que passo a ler para os irmãos, porque estamos nos aproximando do dia 10 de junho, do aniversário da Igreja Apostólica e também o aniversário da nossa Santa Avó Rosa. Eu vou ler então para os irmãos esta segunda parte. Santa Avó Rosa e Igreja Apostólica, duas vidas inseparáveis. 10 de junho, para nós apostólicos do tempo presente, significa uma história de amor, de coragem, de lutas, de dedicação e de glória. É uma data que deve ser comemorada com muito júbilo e gratidão aos céus, ao nosso Deus, pela criação desse espírito tão nobre, tão puro e tão cheio de virtudes, que é a Santa Avó Rosa. Sejamos gratos também a Jesus, nosso Senhor, e a Virgem Maria Santíssima, pela vida da Santa Avó Rosa. A história da igreja e do ministério da Santa Avó Rosa é muito bela, rica de exemplos e de fé, de momentos de alegria, de lutas, porém de grandes vitórias. A Santa Avó Rosa enfrentou muitas lutas, ciladas e perigos, mas venceu a todos eles e estabeleceu em nossa igreja perfeita regra moral de boa conduta para os apostólicos convertidos, visando o bom comportamento, a boa educação, a honradez no traje e na apresentação dos fiéis. Ensinou uma disciplina justa, que é o conjunto de regras internas da igreja e da vida diária dos seus membros. Ensinou e esclareceu a doutrina de nosso Senhor Jesus, que é a base do viver e do proceder do povo apostólico, cujos ensinos direcionam para uma vida perfeita, justa, sábia, sincera e honrada. O caráter de bondade, carinho, mansidão, justiça, prudência e energia dessa serva de Deus conquistaram naquela época a confiança do seu povo. Era muito respeitada e seu exemplo levava os fiéis a meditarem no grande mistério que havia no seu coração e no seu espírito de santa de Deus. Ela estava sempre presente na igreja, entre o seu povo. Era conselheira, corajosa, prudente e sábia. Seu raciocínio era rápido e foi dotada da capacidade de perceber o perigo, a mentira, a falsidade, mas também, inclusive, de perceber a bondade e a lealdade nos corações. Possuía um cérebro perfeito e um espírito forte. Tinha o dom perfeito de discernir os espíritos. Ela percebia as intenções dos que estavam perto ou longe dela. Assim serviu a Jesus nesta igreja e foi a grande vencedora de todo o mal. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, confiem no ministério da Santa Avó Rosa como a santa mais poderosa que habitou nessa terra, ao lado de Maria Santíssima. E confiem na missão profética da nossa igreja. Sejam leais e fiéis a ela e à sua igreja apostólica. Assim como o santo irmão Aldo foi fiel à Santa Avó Rosa e ao seu povo. Unidos a esses santos de Deus, lutemos pela grandeza da igreja e do glorioso nome da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador. Na data do aniversário do seu nascimento e do início da existência da Igreja Apostólica, 10 de junho, oferecemos à querida e Santa Avó Rosa o reconhecimento,
a gratidão e o amor de cada apostólico. Para a Igreja Apostólica, a nossa dedicação, o nosso carinho e o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por nos proporcionar esse caminho de fé e esperança. Parabéns, Santa Avó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica. Irmãos, aí está mais um capítulo sobre a Santa Avó Rosa, sobre o seu aniversário e o aniversário da Igreja Apostólica. Nós vamos comemorar mais uma vez, irmãos, mais um aniversário, agora no início do mês, a 10 de junho. E nós então já estamos nos preparando para esse evento, lembrando desses fatos importantes que marcam e marcaram a vida dela e também da Igreja Apostólica. E daí então apresentarmos a ela, a Jesus e também ao Santo Irmão Aldo, os nossos agradecimentos, o nosso louvor, a nossa adoração por tudo quanto nos tem dado e de um modo muito especial a doutrina, irmãos, que nos ensina e nos ensinaram as regras do bom viver. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nosso Senhor Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima abençoem a todos os irmãos. E nesse momento eu agradeço a todos os irmãos pela sua presença e sua atenção, a sua reverência e a sua participação em nossa reunião. A todos indistintamente, a cada um dos irmãos, e se houver algum nos visitando, estando presente pela primeira vez aqui, o nosso convite para que volte mais vezes para melhor conhecimento dos nossos trabalhos. Aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet e também o nosso agradecimento por nos prestigiar e prestigiar o trabalho da Igreja Apostólica. Que a Santa Avó Rosa, o nosso Santo Irmão Aldo, os recompense pela sua dedicação, o trabalho de cada um dos irmãos. E na sequência, nós temos mais um hino que será apresentado pelo coral. Moisés, um profeta corajoso. Passamos a apresentação deste hino pelo nosso coral. Vamos mais uma vez prestigiá-lo. Senhor a Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel que marchem. E Moisés, lutando para salvar o povo de Deus, estendeu a sua mão ao mar, e Deus, por um forte vento oriental, fez o mar se abrir por todo aquele momento, até o povo de Deus passar. Moisés, um profeta adorado, escolhido por Deus para ensinar os mandamentos
Moisés, um profeta adorado, hoje ajuda nosso santo irmão Aldo a guiar esta igreja junto a Deus e a nossa santa avó, Rosa querida. Moisés, um profeta adorado. Nosso agradecimento ao nosso Deus, ao nosso Pai, e a presença dos santos e anjos dos céus em nosso meio, e também a conclusão do nosso trabalho, da nossa reunião. Eu convido os irmãos, os que puderem, para ficar em pé,
nós vamos fazer a oração final, encerrando a nossa reunião nesta noite. Vamos orar. Levantando as mãos. Santíssimo Deus, glorioso Pai Celestial, a nossa gratidão ao Senhor, nosso louvor e reverência, pelo Teu poder e glória, pela Tua presença, através dos entes celestiais, dos Teus santos e anjos. Agradecemos também ao Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Mestre, que preparou todas as coisas para que na terra fosse instalado o reino dos céus, no qual Ele reina, Ele domina, Ele orienta. E neste reino formou o Espírito Consolador, a nossa santa e querida Vó Rosa, continuando também o nosso santo irmão Aldo, para que a doutrina e as verdades sobre o Consolador fossem manifestas e o povo tivesse conhecimento da realidade. Jesus bendito, sabemos que tudo foi providência Sua, pela Sua sabedoria, pelo Seu poder e também já para que as vitórias do reino dos céus, todas as vitórias se cumpram. Nós agradecemos a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a Maria Santíssima também, pelo seu ministério, pelo seu trabalho e carinho com que trata esta igreja, com que trata o povo apostólico, desde aqueles que estão mais preparados até aqueles que ainda porventura, por uma fraqueza pessoal, ainda têm algum problema na vida, alguma desobediência, mas a vontade de Deus é que todos se salvem, que todos se arrumem, que todos se coloquem na posição correta, porque é para isso que trabalham, é para isso que temos as reuniões, os ensinos. Nós agradecemos o irmão Aldo pela sua paciência no tratamento de cada apostólico, porque conhece também as fraquezas de cada um. Agradecemos porque nisso se cumpre a justiça de Deus e o ministério de Jesus, nosso Senhor, o divino Salvador de almas. E agora eu peço a bênção para todos, os presentes e aqueles que estão ausentes, aqueles que estão unidos pelo Espírito Santo e assim consagrados, recebam a bênção dos céus, recebam a unção e a virtude divina para alimentar a sua alma, a água da vida, o poder de Deus para saciar a sua sede, para alimentar o seu espírito, dando vida, mais vida à sua alma e também saúde ao seu corpo. Abençoe o Santa Vó Rosa, os ouvintes da Hora Milagrosa, abençoe os que nos acompanham do seu lar, através da internet. Abençoe a cada um. E a esses que têm os seus nomes, foram colocados aqui na caixinha de pedidos de oração. Abençoe essas vidas. Conhece o pedido de cada um, a necessidade que eles têm. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, ajude essas pessoas. Dá entendimento, dê sabedoria, dê força e saúde e paz. Dê-lhe a sua graça, conforme o pedido, sendo da sua justiça, justiça divina. E os santos e anjos dos céus acompanhem os irmãos para casa e os livre de todo o perigo na rua, possam chegar em casa em paz. Irmãos, recebam a bênção de Deus, o nosso Pai eterno, de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, a bênção do Santo Irmão Aldo, e essa bênção seja constante no seu viver. Amém.